Boa tarde a todos. Hoje é dia 30 de novembro de 2022, 3 horas da tarde. Aqui com o Lucas, os donos do estúdio aqui. Tamo aí, né, Bartô? É. Firme e forte, como sempre. Você tá animado, né? Tô animado, cara. Voltou do Rio de Janeiro. Foi pro Rio de Janeiro, foi trabalhar lá, aproveitou, bebeu todas. Sim, não. Bebeu todas. Bebi bem light, bem tranquilo. Ah, claro, sim. E a sua mente vazia nesse momento aí, meu. Né? Drinks selecionados. Ué, onde você tomou lá no Vidigal, lá, meu? Cara, eu queria ter ido, na verdade. Tem um Vidigal. bar lá que virou referência, cara, do Rio de Janeiro agora. Bar da Laje, o nome. Porta Live? Bar da Laje. Bar da Laje. Aí lá você sobe o morro do Vidigal, pá. Uhum. E é engraçado, né? Porque é a mesma disparidade do Rio de Janeiro inteira, cara. A última vez que eu fui, não gostei, não, que eu saí de São Paulo, voltando pra Curitiba e fui parar no Rio de Janeiro, velho. Não deu pra curtir lá. É a primeira vez que nós conversamos aqui, você trocou essa ideia, né? Você contou pra gente. Contei pra vocês, né? Cara, que loucura. Depois de né, 8 horas de viagem, eu achei que tava chegando em Curitiba, eu cheguei no Rio de Janeiro. Quando você vê o Cristo Redentor lá. Eu falei, fudeu, mano. Quer dizer, opa, não pode falar coisas feias. Aí o Google tá proibindo nós ali. Tá travando, censurando meu podcast aqui, cara. Estamos sofrendo só porque eu sou polêmico. Você é muito polêmico, Roberto. Polêmico. Cara, mas essa é uma história boa, né, velho? Uma história boa, né? Um dia se for contar... Você queria ir lá pro Vidigal, lá, mano? Queria, velho. É legal, sabe que é legal? Não é perigoso? Cara, pelo que a galera fala, o Vidigal é um dos morros mais, assim, pacificados, né? Pacificados? Pacificados e tal. E tem muita gente, você vê lá, depois procurei, @Bar da Laje. Cara, é gente bonita, gente pá, atriz, tal. Atriz, não sei o que. Aí você fica, nossa, mas dentro do morro, né? Em cima é lá em cima do morro? Em cima do morro. Lá embaixo do morro. Em cima do morro. É em cima do morro. Sim. Aí deve ser legal, tem que pegar, né? Deve ser muito bacana. Tanto que o valor, pra você entrar lá, você paga 80 pila só pra entrar. Só pra entrar. Então já dá uma selecionada, né, na galera. E eles têm uma Kombi que vai buscar ali no Leblon. Uma Kombi, daí depois você sobe a Kombi lá pro morro. Só que, cara, não deu pra ir. Nessa vez não deu pra ir. Tem mesmo sinuca, coisa assim ou não? Não, é barzinha só sambinha, drink e uma vista. Top, ali animal, né? Animal, né, velho? Então, mas é a mesma disparidade do Rio, né? Que não tava falando pra você, cara. Você paga 80 pila pra ir. E quando você sai da porta ali, você tá no meio da favela ali, né? Putz, cara, eu não sei voar, tá ligado? Essas coisas assim, né? Eu não sou bom. Eu fico muito louco, mano. Eu perco o controle com a torre. Perde o controle. Eu tô morando na favela lá. Depois vão procurar você, já tá... CEP já. Sim. Tudo registrado já. Pô, mas você vê lá, cara, realmente se eu fosse precificar o metro quadrado dos barracos, né? Cara, os caras têm a melhor vista do Rio de Janeiro, verdade, né? Mano, você vê? Verdade, é. De repente você olha pra cima, porra, dá um barraquinho, não sei nem como é que os caras conseguem construir na laje, né? Na laje, na pedra, direto da pedra, né, cara? E tem uma vista inteira da Orla de Copacabana. Mas você voltou quase carioca de lá, né? Correto. Você voltou quase carioca de lá, hein? Você morava lá já, né? Não, eu por mim já me largava, né? Embarcar, sério. Sim. Curitiba é muito chato, né, mano? Curitiba é chata, né, cara? Você tem essa... Eu tenho essa impressão também. Você tem essa impressão? Porque eu sou pai de família, hoje em dia eu tô mais sossegado, né? Mas é chato a cidade. É chato, né? Não, antigamente, pô, você saía aqui bastante de Curitiba? Saía bastante, cara. Eu muito pra Itapema, Balneário Camboriú, a região lá. Não, ali é bem... Eu bagunçava bastante, né, cara? Mas sempre foi ruim de bagunça, porque eu perdi o contato com a torre, daí eu estragava tudo. Né? Daí voltava pra Curitiba e já tinha... Aquela ressaca danada, né? Eita, puta merda. Então, não posso falar puta merda, desculpa. Nós vamos colocar na edição um pi cada vez que falar que eu... Mas é isso aí, cara. Cara, mas Curitiba realmente é um pouquinho... Você vê que as pessoas são mais frias, mais fechadas. Você vai pra uma balada, as pessoas querem falar sobre... né, coisas mais... material. Coisas materiais. Cara, lá não, lá é o mesmo cara que tá morando ali numa cobertura de milhões na beira da praia, o cara desce ali, vai tomar uma água de coco, né, na beira da praia, anda de chinelão, entendeu? Ninguém tá se preocupando muito com o que tá vestindo. Quer dizer, só se o Flamengo ganhar, né? Se o Flamengo e o Vasco ganhar, tá bom já, né? Exatamente. Eu acho que é isso, até a gente tava conversando um pouco antes sobre...
né, significado, sobre, né, sobre essas questões da vida. Não, o favelado é muito mais filosofia de vida do que o milionário, cara. Do que às vezes o milionário. Ele não é tão vazio, né? Exatamente. E olha que interessante, até tava passando ali, a gente tava indo jantar ali, pertinho de um hotel que a gente tava. Aí chegou um rapazinho ali da comunidade, eu não me lembro nem onde que era a comunidade que ele falou, mas não era nenhuma dessas famosas, tipo Racine, Vidigal, era alguma comunidade lá. E aí ele chegou me vendendo umas balinhas, né? E aí o cara falou assim, viu, eu podia estar lá na comunidade, entregue aquilo que são as facilidades que, né, que a favela me oferece, que é roubar e não sei o que, traficar e tal, mas tô aqui, tô vendendo uma balinha e tal, não sei o que. E eu comecei a trocar uma ideia com o cara, né, um piazinho assim, sei lá, 12, 13 anos. E aí você vê que realmente a filosofia dele, às vezes tem muito mais valor, né? Tá ali fazendo, se trabalhando, se esforçando e tal, pra vender, pra levar dinheiro pra casa. Até eu fiz um Pix, perguntei se ele tinha Pix. Antigamente você vê que era difícil, né? O cara hoje todo mundo tem Pix. Vender balinha, não sei o quê, você não tem mais cincão né, na bucha ali. Então, pra ele. Aí eu peguei e fiz um Pix, caiu na conta da mãe dele. Aí ele falou que era pra ajudar em casa e tal. Então você vê que às vezes o significado do cara que pega um metrô, um trem, um BRT lá da comunidade dele, vem pra Copacabana pra trabalhar, né? Ele tem às vezes mais significado do que o cara que tá ali no... ele sofre a decisão de dois mundos, né? Do lado uma casa abonada, né? E outros pedintes, né? Entregues até a marginalidade. A pobreza, né? A pobreza. A pobreza. O cara que desce do morro e vai trabalhar numa Copacabana, a diferença. Ele muito sentir inveja, né? Sim. E se corromper essa inveja corromper ele, com outros já corrompidos, convencer ele a entrar pro crime, né? Exatamente. As coisas acontecem assim, né? Não, você não tem uma assistência na comunidade, né? Exatamente. Lá é muito. Eu acho que foi muito essa dominação, né? Das grandes facções, etc, né? E foram dominando, e hoje em dia o cara entra ali, ele nasce na comunidade, ele já tá sujeito a viver aquela... engrenagem, né? A engrenagem, entendeu? E aí, mas eu senti uma certa diferença, assim, essa terceira vez que eu fui pro Rio, eu senti uma certa diferença, assim, da cultura, não vi tantos pedintes na rua, não vi tanta gente com medo andando na rua, as ruas limpas, sabe? Então eu senti assim, uma certa diferença, uma certa leveza. Você achou, acho que a sociedade livre do crack, será? Porque no Janeiro não sei se tem crack, né? Porque os africanos não vendem crack, né? Eles vendem só cocaína, né? Antigamente era bem feio, né? Você andava assim ali na Cinelândia, naquelas partes ali mais centrais ali, realmente você tinha, cara, gente, parecia um Walking Dead, né? Um episódio do Walking Dead, cara. Parece mesmo. E eu, realmente dessa vez não vi, assim, eu vi uma cidade mais bonita. Porque os traficantes não vendem, né, o crack, né? Aqui no Curitiba, você vê o centro dominado pelos mendigos, os horários de crack, né? E eles vêm totalmente fora da margem da sociedade, né? Porque é uma droga muito suja, né? Sim. Não dá pra esconder o uso dela, né? Exatamente. É diferente de né? A cocaína. O cara que cheira uma cocaína, faz uso da cocaína, o cara... ele consegue muitas vezes estar no mesmo aqui, tá na reunião, tá aqui no bate-papo, tá junto aqui, tá trocando ideia. Às vezes o cara tá só meio acelerado ali, né? Mas ele continua vivendo a vida normalmente. O cara que faz uso do crack já é... Não, tem que faltar trabalho, difícil, tem que se esconder, tem que... Entra nas paranoias, né? Ele volta pra casa, loucão, paranoico. Acho que estão internando ele na clínica, ele foge, ele vende a moto, ele vende o computador... E fica sempre fica nesse ciclo de vida. Nesse ciclo de vida, né? Caindo e lutando para se reerguer. Quando se ergue, cai de volta. Parece inseto na luz, sabe? Inseto na luz, bate na luz, cai e já volta, ele tá cego e volta pra luz. Exatamente. É a mesma coisa com a droga, a atração da droga parece com isso. Eu gosto de falar esse exemplo, né? Sim. Mas eu escrevi um livro sobre a dependência química, né? Onde eu falava ali, 2 livros sobre dependência química. Um deles eu estava internado lá, fiz 7 meses internado, né? Qual que é o primeiro livro que você... Ainda o Bem. Ainda o Bem. O Manifesto do Dependente Químico. Sim. Eu escrevi esse livro na clínica, eu fiquei 7 meses internado lá. A visita uma vez por mês, cara. Visita uma vez por mês. Nada de saída, nada.
trancado, né, meu? Trancado. Fechadão. É fechadão. Para sobreviver lá dentro, assim, cara, eu achei que eu tinha que encontrar uma coisa que me desse prazer, né? Sim. Me desse sonhar, né? Comecei a escrever um livro num caderno. Escrevi 6 cadernos ao longo de 7 meses. Eu cheguei em Curitiba, cheguei na cidade, depois já tinha saído da clínica. Eu tenho um amigo meu, escritor, a gente romanceou o livro. O Ainda o Bem. No site também, bartolomeu.com.br. E foi bem legal, cara, a experiência, bicho. O dependente químico, ele é um sonhador, sabe, cara? Sim. Ele não tá perdendo mais no sonho, na esperança do que qualquer outra pessoa. Ele é o maior fiel a Deus. Você também é o maior infiel. Ele, no desespero, ele clama a Deus, ele pede a Deus. Quando acabou a droga, vem a depressão depois, ele pede a Deus o medo, ele pede a Deus para curar a ferida, para reerguer ele. Quando você reergue, ele esquece de Deus, não acredita em Deus. Acredita na química. O homem veio através do macaco, da evolução. Sim, da evolução. Eu sou um conglomerado de relações biológicas, bioquímicas, no mundo com leis físicas, não importa, Deus não está aí. É mais fácil achar Deus no prazer da droga, aquele nirvana, aquela sensação de onipotência, aquela sensação forte de prazer, do que ser um crente na igreja. Sim. O dependente químico, ele é um sonhador, porque ele sonha com o carro, ele sonha com a mulher, ele sonha com o dinheiro. Ele não trabalha, ele perde o emprego, ele não luta. Ele luta, mas perde, porque tem a droga envolvida. Será que não é muitas vezes que ele, por exemplo, ele faz uso de alguma substância química ou, enfim, até outras drogas que não são químicas, sim, mas aí ele entra numa viagem ali, num flow, né? Eu vou conquistar isso, eu vou ter isso, né? Mas aí de repente volta para a realidade e ele não vai executar. O que aconteceu comigo? Eu me sentia um covarde, sabe, cara? Quando acabava a droga, eu ficava com medo, cara. Com medo de praticar tudo aquilo que você às vezes sonhava. Eu queria mais, por exemplo, não tinha dinheiro, eu queria roubar, mas não achava certo. Você vê? Eu queria... aquela dor passasse, que o coração não ficasse de pedra, não ficasse frio de pedra. Mas, cara, eu tava usando droga, então o coração vai ficar duro de pedra, frio. Então, o que eu vou fazer para lutar, né? Vai pegar minha mãe e meu pai, que gostam de mim. Você decepciona eles passam a desacreditar em você, e você cai, o seu sonho não é realizado, e nem tem para onde, como o teu sonho ser realizado. Você vê que loucura, né? Complicado, né, cara? E você vê, você tem uma família bem, digamos assim, com um bom recurso, tanto educacional, financeiro, tinha uma preparação, né? E aí, e mesmo assim você passava por todo esse... Mesmo assim era difícil. Era difícil, né? Com uma mãe, com um psiquiatra, com um psicólogo, com a clínica, tudo melhor. Você tinha tudo... Os remédios melhores. Todo o aparato, digamos... E mesmo assim não conseguia sair, né, cara? Sim. Meu filho nasceu, eu não consegui sair. Perdi o filho, perdi a mulher, ex-mulher, eu perdi as coisas, cara. Sim. E se eu não tivesse o recurso dos meus pais, a ajuda dos meus pais, da minha mãe... Tava ferrado. Do psiquiatra, o melhor psiquiatra tava ferrado. Sim. Tava na rua. Agora, né, imagina, a gente começou falando da disparidade, né, social, etc. Imagina lá o cara que às vezes tá lá tá dependente lá na, né? Vou conversar um negócio pra você, cara. Eu nego esses caras, meu. Porque você acaba entrando na mesma... Eram meus amigos, cara. Eu chamava pra ele lá em casa. Sim. Porque você tá... Porque... Eu ficava com pena porque não consegue sair, cara. Eu consegui sair por um milagre. Aconteceu, encontrei um doutor Laranjeira, é o papa da doença química no Brasil, o psiquiatra. Foi me esperar, quando eu caí, foi me esperar me encontrar lá, meu. Me cuidaram de mim, né? Fraqueza minha, né, meu? Fraqueza, eu acho, né? Mas na hora, cara, não existe culpado, saca, meu? Sim. Eu não posso me sentir culpado, cara. Não é minha culpa, cara. Porra. Eu tava doente da mente, cara. Eu falei pro meu irmão isso hoje. Ele falou, pô, cara, ninguém entende isso, cara. Eu só sabia o que aconteceu, o que você fazia. Sim. Mas, porra, escrever esse livro foi pra mim o Ainda o Bem, esse livro que eu escrevi, eu fui muito bem sucedido, né, cara? Comecei a realidade da coisa, né?
E é um livro que toca muito o coração dos outros, né? As pessoas se sentem compelidas a gostar de você, sabe? Sim. Simpatizam com a tua história, né? Quando você compartilha, né? Mas veja só, o André Imperador, jogador de futebol. Uhum. Perdeu a carreira, cara. Perdeu a carreira por causa da droga. Sim. O Chorão perdeu a vida. Cara, sim. Perdeu a vida. Ele canta, cuidado com o destino, que ele brinca com a gente. O destino brincou com você, Chorão. O destino brincou com você, cara. Uhum. E eu, quando vou antes de fazer merda, eu penso, o destino brinca com as pessoas, cara. E eu vou me fuder se eu mudar mais uma vez. Então, peraí, né? Eu não tenho mais 22 aninhos. Você pode brincar com o coração, tô com 40 anos de idade, cara. O coração dispara, pá, morreu, overdose. E aí? Eu avô meu que morreu, o tio meu que morreu, não de overdose, mas de ataque ao coração. Comia muita carne, tomava muito cerveja, muito vinho. Já é mal. Então. Morreu. E assim como isso aí, a dependência só potencializa ainda essas outras coisas que fazem mal, né, velho? E é uma história contada pelos derrotados, né? Sim, dizem que quem conta a história são os vencedores, né? Na dependência química, não. Na dependência química, o derrotado, ele conta a história, né? Não, e você vê que, você estava até falando que tem pessoas brilhantes, né, cara? Você vê o Chorão, por exemplo, a Amy Winehouse. A Cássia Eller. Né, a Cássia Eller. São muitos, se a gente fosse, né, numerar aqui. E são mentes brilhantes mesmo. E aí uma vez, eu acho que foi o Steve Jobs que falou que ele tinha que se dopar, digamos assim, de alguma coisa, para ele não viver a realidade do mundo. Porque o mundo ainda era muito... o mundo é um lugar que não... Desigual. É um lugar estranho para uma mente brilhante, entendeu? É um lugar que essas pessoas não se encaixam, né? Muitas vezes é difícil. E aí, para fugir dessa realidade, ele tinha que, né, usar alguma coisa para sair desse plano. Isso é o Steve Jobs. O Steve Jobs foi um canalha, né? Se for ver bem no fundo... Era um canalha, né? Se for ver bem, o Steve era um canalha. Mas era um canalha que era uma mente brilhante. Tá criando alguma coisa, né? Um cara criativo pra caramba. Se não fosse ele, não teria sido a revolução dos celulares, né? Sim, mas também talvez se não fosse ele, teria sido outra pessoa, né? Mas não seria a forma que foi a Apple, né? Mas a mente brilhante do cara é inquestionável, né? Sim. O elemento químico tem uma mente bem ativa, né, cara? Exatamente. São pessoas inteligentes, a maioria, né? Sim. Os idiotas conseguem sobreviver no vício. Pois é. Os idiotas conseguem sobreviver no vício. Eles não estão sentindo culpa. O cara que é inteligente, ele sofre muito. Ele sabe que tá fazendo errado, sabe? Porque uma coisa é você abandonar a tua vida e se matar, né? Não dá pra julgar, né? A coisa é você se matar aos poucos, saber que tá morrendo e continuar fazendo aquilo, né? É complicado, ó. E aí o cara que tem a razão, ele sempre vai... Ele se submete ao vício, mesmo assim ele fica preocupado, né? Com o que ele tá fazendo naquele momento, né? Exatamente. Cara, esse livro aqui é o novo livro, né? Do Bartô. A alfatona dele Mas ele é bem suave. É bem tranquilo. Esse é um livro mais tranquilo. Não fala sobre essas questões ou fala um pouquinho também? Eu uso a metáfora do lobo. O Fabiano vira um lobo. Como é aquele animal que venera a lua, que sente saudades, né? Esse é o arquétipo que você usou aqui. Isso. Legal. É um cara da noite. É da noite. É o Fabiano Bartolomeu, né? Viciado em pó, né? O pó branco que mata o lobo, né? E o lobo, eles... anda muito sozinho, né? Um animal solitário e tal. E é isso que você trouxe aqui pra... Ele conhece a Diana, que é uma loba terceira. Ó, que legal. É, uma lobinha. E eles apaixonam e vão usar êxtase, vão... eu falo de filosofia no livro, eu coloco alguns trechos que eu encontrei no dicionário de filosofia. Uhum. As ideias de bem, ideias de virtude, ideias do belo, o que é o belo, o que é Deus. Eu peguei um dicionário de filosofia e coloquei esses trechos que eu achei interessante. Legal. Coloquei no livro para ir caminhando junto com o autor, né, com o leitor, um caminho mais de reflexão, né? Onde, sabe, algumas coisas complicadas, assim, onde eu vejo questões, por exemplo, não é metafísicas, questões do cristianismo, por exemplo, né? Uhum. Porque, assim, se o homem não é fiel a Deus,
Ele vai ser fiel a quê, cara? Verdade. Como você pode cobrar a fidelidade de uma pessoa que não crê em Deus? Sabe, ela... Não tem uns princípios. Você não acreditar em Deus, cara, você é vazio, né? Mas mais do que isso, se não for fiel a Deus, ser fiel, um amigo é fiel. Se não consegue ser fiel a Deus, você não vai conseguir ser fiel ao teu amigo, à tua mulher, à tua mãe. Posso dizer assim, por exemplo, se a pessoa não tem fé, ela não consegue ser fiel. Não fé, fidelidade. Fidelidade. Sabe? Ela não tem essa fidelidade com Deus, ela não consegue ter fidelidade com as outras pessoas. Isso, é o enredo, né? Não pode acreditar na pessoa que não acredita em Deus. Se você e Deus são a mesma coisa. Sim. Tá? É a mesma... E é por isso que o nome do livro é Relato de um Cristão, porque une esse teu lado do cristianismo, né, o teu lado cristão, com toda a tua vida, toda a tua experiência aí no... É um livro, ele é bem escrito assim, frases curtas, na sequência uma da outra, né? Não é aquele texto cheio assim, né? É um livro que eu recomendo para ler e curtir no verão aí agora. Um livro mais um livro cabeça, né? Um livro meio das coisas, devaneios, esperanças, orações, comentários, medos, reflexões. Não tem nesse livro aqui. É um relato de um cristão, só que um cristão não é fiel. Uhum. Ele vai ser julgado. Eu não espero outra coisa, não sei ser julgado nesse livro, né? Mas se o julgamento for positivo, eu ganhei o dia, ganhei o mês, ganhei o ano. Legal. Se eu perder a estima de vocês, eu vou ficar mal, né? Porque não consigo o objetivo do livro, né? Sim. Agora a história, né? Querer ser agradável a todo mundo não é possível, né? É possível agradar gregos e troianos, né? É impossível. Mas eu acho que dá para agradar todo mundo, sim. Ou uma grande maioria das pessoas. É isso mesmo. Aqui você fala você já começa aqui no prefácio do livro, já começa falando com uma mensagem para os teus filhos, é isso? Deixa eu ler aqui. Pouco. E a ideia é que lá no futuro, por exemplo, eles venham a ler... Então começa assim, ó. Pode ir? Manda aí. Daqui 15 anos você será um homem e eu sei que você está animado para sair para viver a vida como namorado e meus amigos. E hoje fiquei pensando em tudo que vivemos. Então eu comecei a escrever. Talvez eu lhe ensine por aqui coisas que deixei passar na tua criação. É para meus filhos, né? Para os dois, né? O Levi e o Benjamin. E você... A intenção de você escrever essa parte é que lá no futuro, por exemplo, eles leiam esse livro e seja como um guia para eles no manual. É essa a ideia. Eu sou um cara muito falado, né, meu? Sou polêmico, né? As pessoas falam muito de mim, né, meu? Sim. Pelas costas, né? E eu sempre vou falar com meus filhos as coisas ruins que eu fiz, tá ligado? Eu tô meio preparando, assim, né? Tem esse livro lá, filhos, você escutou isso do papai? Também assim, leia o papai, pra você conhecer o papai, sabe? Veja o que eu fiz com a minha dor, com o meu sofrimento, com o meu amor. E não veja da forma só superficial, que às vezes as pessoas falam e julgam, mas vem entender a fundo aqui tudo o que aconteceu, né? Uma coisa, eu quero que meus filhos não sejam superficiais, né? Sim. Não quero que sejam superficiais, eles têm que ter conteúdo, né, mano? Tem que saber viver a vida, não como todo mundo tá fazendo. Saber o que eles realmente gostam, né? Sim. Em vez de dar droga, vai viajar. Em vez de beber, vai pra praia surfar. Sim. Acha outros mecanismos, né? Outros, claro. Poder... Legal. Até a gente falava um pouco antes também sobre essa questão das pessoas, da superficialidade, um pouco do ser humano hoje em dia, né, Bartô? Como que... o que está acontecendo na tua visão com a sociedade? Por que as pessoas estão tão superficiais? Por que as pessoas estão perdidas? Eu li uma coisa recentemente que eu achei interessante. É a banalização do mal. A banalização do mal. Então, não tem mais crítica. A mulher que rebola é o mesmo valor que aquela que reza. Exatamente. Sabe? O cara que rouba, ele não está roubando, ele está roubando de ladrão.
tá roubando de filha da puta, tá roubando de corrupto. Tá roubando de empresário milionário. Daí é justificável, né? É justificável, entendeu? Não, e a mesma pessoa, digamos, a mesma mulher que tá lá rebolando é aquela que vai dar conselhos depois. Isso o mesmo, né, o ladrão depois se justifica porque ele tá roubando de quem tem. Ladrão rouba ladrão. Não faz sentido nenhum. Você entendeu, cara? Não faz sentido nenhum. A criança nasce, ela entra na configuração do mundo virtual. Logo cedo, no YouTube, nos canais do YouTube, do Lucas Neto, do Gato Galáctico, e eles fazem uma apologia a consumo, consumo rápido das coisas. Comprar. Até porque no final das contas eles vendem coisas e eles precisam... já né? Vendem tudo, né, meu? Então acho que essa é a pegada, sabe? Acho que é um mundo sem fronteira, sabe? São prazeres efêmeros que já vem desde essa coisa desde criança já, né? Prazer efêmero. Até porque antigamente a gente não tinha YouTube, a gente não tinha coisas pra... Era um presente por ano, por aniversário e Natal. Você vê? Então... E Dia das Crianças também, né? Exatamente. Vezes... Hoje em dia a criança já vai no YouTube, ela mesma aprende que dá pra entrar num site, clicou lá, comprou, usa o cartão do pai ainda, porque ela já aprendeu. E aí ela vai chegar, esse negocinho dela lá vai ser descartado, porque semana que vem, ou no próximo dia, já tem uma outra oferta de um outro produto que ela vai se interessar, vai querer. Ou seja, a mesma coisa que um adulto tinha, né? No passado, as crianças estão tendo agora. Mas os adultos culpados disso. Então, porque a gente tem permissão, né? A gente teve uma infância livre disso, nossa adolescência e juventude não foi longe disso. A gente começou a querer consumir, comprar calça, tênis, roupa, dinheiro, viagem, carro. Porra, antes o cara tinha um carro, o cara trabalhou pra caralho pra ganhar o carro. Agora não, já... não sei como explicar, mas eu tenho a impressão que o consumo é um dos grandes vilões. Não é todos os vilões do capitalismo, né? Mas é um dos mais, né? Sim. É um fruto que a gente está colhendo as duras marcas. Né? Vai já cicatriz no povo. E você acredita que o consumismo deixa as pessoas mais superficiais? Pode ser que seja uma das questões. E daí tem esse problema de se iniciar cada vez mais cedo, né? Antigamente você nem conseguia consumir se você não tivesse uma certa idade, né? Eu mesmo comecei a comprar, né? As coisas, comecei com 15, 16 anos. Hoje em dia, com 6 anos, 7 anos, as crianças já estão comprando. Eu quero tênis, tênis, a camiseta da seleção. Né? Eu quero isso, eu quero aquilo. Entre, né, você querer as coisas e você poder comprar era uma linha bem... Eu sonho com um dia que as pessoas conheçam a filosofia, cara. De verdade, filosofia de verdade. Sonho um dia que as pessoas aprendam, cara... Não curtir só o digital, nem o material, mas as coisas simples. Um jogo de futebol, uma corrida. Sim. Sabe, cara? Basquete, um vôlei. O meu colégio tinha muito disso, cara. Nos colégios hoje em dia não sei se tem. Hoje em dia no país não tem mais essas coisas. E tinha as Olimpíadas e tal. Cara, eu acho legal, que né, mano? Não, no meu tempo, velho, já virou um mimimi que eu não quero fazer educação física, eu não quero não sei o quê. Aí o cara, hoje em dia o que virou? A galera vai pro tablet, sei lá, e fica fazendo o quê, né, cara? Eu queria até entender o que tá rolando. Sim. Mas eu vejo que não é só, né, o problema é que começou mais cedo, né? Toda essa questão de consumo, e de oferta e tal. Tem uma certa restrição no YouTube, nas redes sociais pra esse conteúdo, mas é muito frio, fácil. Né? Exatamente. Aí vem umas outras restrições, né? Pra nós que estamos tentando falar coisas aqui, né, que são positivas. Lucas, o vazio existencial das pessoas chegou ao ponto das pessoas se matarem, entrando na igreja atirando todo mundo, cara. Cara, exatamente. Na escola atirando todo mundo, cara. Sim, teve um caso, semana passada teve um caso, cara, de um aluno que foi lá, filho do militar e tal, que se eu não me engano era cara, não sei nem o estado, talvez em Minas Gerais. E o cara pegou a arma do pai, foi com um uniforme com um símbolo nazista aqui e tal, a suástica, né, pra escola, e começou a dar pipoco em todo mundo lá. Caramba. E matou professores, alunos, enfim. Você vê,
Pô, mas o que tá acontecendo, cara? Um doença, aluno, né? de 15, 16 anos buscando sobre o nazismo e cometendo terrorismo hoje no Brasil, né, cara? Que eram coisas que a gente via nos Estados Unidos então, há o anos sonho, atrás. sabe? É um sonho, cara. Cara, que viagem. O sonho de aparecer na mídia, o sonho de aparecer para a eternidade. Vai ser imortal, porque agora todo mundo vai lembrar dele. Será que chega nesse... Chega nesse ponto, sim, cara. É o sonho, cara. É o sonho de ser da mediocridade, da escola horrível e ser visto do mundo inteiro. Uma morte, eu vou morrer, mas não vou lembrar também. Sim, que vou loucura. Morrer. Não, e acabou, não acabou? Inclusive, então, já que acabou... Deixa eu fazer não tem inferno. História. Você viu que loucura, não tem inferno, não tem... Não, e eu acredito que as pessoas menosprezam muito o que se passa na cabeça do adolescente, inclusive, sabia? Não é, cara. Porque antes a gente olhava nos Estados Unidos, rolava muito essas coisas lá, né? Com adolescentes, entravam na escola, não sei o que e tal, pá. E hoje em dia tá cada vez mais, como a gente tá num um mundo cada vez mais globalizado e tal, essas coisas estão acontecendo em todos os lugares, cara, do mundo. Você olha, tá acontecendo em lugares que você nunca imaginava, velho. Que merda, então, que merda que tá acontecendo, pra falar bem a verdade, que merda que tá acontecendo no mundo. E aí a gente falava, né, dessa... Cara, essa divisão social, essas coisas e tal. Mas, velho, esses problemas não é rico ou pobre, cara. O problema psíquico. Não. Entendeu? Esses distúrbios não é social. Acontece em qualquer lugar. Não é de classe social, acontece em qualquer lugar. Exatamente. Daí o problema talvez seja no quê? No que tá chegando pra todo mundo. O que a gente tem acesso hoje na palma da mão, através da internet, das redes sociais. Sim. Enfim, hoje você consegue entender o que é. E eu não vou nem te falar que você vai buscar lá, por exemplo, sobre, que nem esse menino que tava fazendo um culto ao nazismo aí. O cara não foi buscar muitas vezes sobre isso. Às vezes bateu, até o cara tá no TikTok, apareceu alguma coisa lá que falou sobre isso, de repente ele viu um outro assunto, daí que ele criou um interesse, daí que ele começou a buscar sobre isso, e o cara foi tão fundo nisso que chegou a um ponto de fazer o que fez, entendeu? Concretizar o delírio, sabe, cara? Concretizou o delírio. Essa viagem me achei legal, nossa, imagina que louco ser nazista. Pô, mas tem um grupo não nazista aqui, ainda existe o nazismo. Pô, eu quero participar disso, mas, putz, tem que chamar atenção, tem que mostrar que eu sou sério, não posso entrar em qualquer lugar. Puta, tô com ódio da professora, cara. Aquele aluno vagabundo também me irritou, cara. Odeio ele do fundo do meu coração, lá mato. Você vê que... Conquistou o delírio. Dá risada, mas Aí depois vem toda a consequência, o cara começa... Você prometeu já pra você mesmo, né? Eu vou fazer isso. A poeira baixa. Em vez de você esquecer da viagem, você leva ela adiante. Sim. Provavelmente o cara até executar já passou tantas vezes, né? Não, eu vou fazer, não teve coragem. É que nem com a droga, cara. É que nem com a adrenalina que ele sente, que nem a droga. A droga tá acabando, eu vou buscar mais amanhã. Hoje eu vou descansar, mas amanhã eu vou buscar mais. Eu vou descansar agora para ninguém ver, ninguém perceber. Eu não dormi, então eu vou assim que eu acordar, eu vou almoçar e vou lá buscar mais. Uhum. Não vou buscar agora, vou buscar depois. Você vê que loucura? E eu vejo que as escolas, o próprio tratamento psicológico e tal, não tem acompanhado a mesma velocidade que estão chegando as informações. Nossos professores são medíocres, então, cara. Exatamente. Não tem preparo, não tem preparo, cara. Tem professor que não lê livro. Sim. Eu via que... Eu tava conversando, trocando uma ideia agora há pouco com uma pessoa aqui e tal. E aí ela falou que sofreu um aborto espontâneo faz pouquíssimo tempo e tal. E aí ela foi até uma clínica e tal, tem que passar por todo o processo. A primeira coisa que ela chegou lá, quando ela chegou lá, que foi feito pra ela, foi colocar um soro na veia, dopar ela por 2-3 dias. E depois que ela... né, passou toda a medicação e tal, ela chegou e perguntou pra doutora lá que tava acompanhando o caso, daí, posso fazer força, posso fazer o que eu quiser? Não, pode, tá tudo tranquilo e tal. Cara, não passou por nenhum, só simplesmente doparam ela e depois disseram que tava tudo bem, que agora ela já tava, né, resolvido o caso dela. Cara, imagine o pós, né, o psicológico, depois que a mulher passa por todo esse trauma, etc e tal. Se não tratar na raiz, psicologicamente, né, com uma terapia, alguma coisa assim, provavelmente essa
Sua mulher vai ficar arrasada, vai ter, né? Pode até entrar em depressão e tudo mais. Então, o que está acontecendo, né? Que a velocidade do preparo desses profissionais, tanto da saúde e tal, e na educação, não estão acompanhando a mesma velocidade que as coisas estão acontecendo no mundo todo, né? E aí você vê, a gente tava falando, né? Começa lá na criança, começa lá no ensino, lá na base. E se não tiver esse tratamento lá na base, no futuro vai ficar cada vez pior, né? É. Então, o que tá acontecendo, né, com a sociedade? Por que não se desperta esse interesse e não se desperta, ninguém levanta essas bandeiras, né, cara? Você vê que loucura? E aí acontece cada vez mais o que tá acontecendo agora, né? Por isso leiam aqui o livro do Bartolomeu, porque aqui já tem uma guia do que você não deve fazer. Bom, é isso aí, meu. O livro ficou meio grosso, mas acho que vale a pena ler ele, sim. Ele é bem bonito. É leve também o livro. Mas, Lucas, o que você está falando aí, cara, neurose social. Neurose social. Neurose social, né, cara, que o Nietzsche diz assim, uma das frases dele, não peçam para falar das neuroses da sociedade. Porque, cara, você vai falar das neuroses da humanidade, da humanidade. Você vai falar de Jesus, cara, é meio sem cabimento a história, né, cara? Uhum. Um homem que veio do Espírito Santo, fez milagres, é complicado acreditar, né? Mas tem que acreditar porque você está fazendo bem e Jesus Cristo remete às coisas boas. Sim. Mas a história como foi contada é duvidosa. Então, né, as histórias da igreja, duvidosas. As histórias das guerras, duvidosas. Você para pensar, né, o homem contra o negro, o homem contra o judeu, o homem contra o africano, né? Enfim, o homem contra tudo, contra si mesmo, cara. Pô, você vai falar das neuroses da humanidade, cara. É de ficar louco, né, bicho? Já foi, louco, a gente já tem muita coisa... De ficar louco, não. Né? Já tem muito conteúdo difícil de entender, né? Entendeu, mano? Quer dizer que o ser humano é muito difícil, né? Muito difícil de entender. É isso aí, mano. Acho que os líderes têm que ser pessoas do bem, né, mano? Sim. Eu acho que ser do bem tem que ler filosofia e poesia. Né? Daí todo mundo fica da paz. Não, assim tem um cachimbinho da paz. O cachimbinho da paz não rola. Não pode, é só ler. Sim, não, mas o Lucas, né, que vai pro Rio de Janeiro, né, vai lá no Vidigal, no bar. Toma um drinkzinho. Bar da Laje lá, toma um drink. Mas você vê, hoje em dia tem óleos essenciais, tem ozônio terapia, cara, acupuntura, tem tanta coisa. Tem tanta coisa pra fazer. Né? Você não precisa só tomar, lógico, se você for tranquilo quanto a tomar uma taça de vinho ou tomar um drink, cara, beleza. Sou totalmente a favor também. E assim também tem um monte de gente que fuma o seu, né, todo dia e fica tranquilo também. Fica tranquilo também, segue naquilo. Não podemos julgar, né? Não vamos julgar. Mas a gente é responsável um pelos outros também, né? Então, quando o cara tá fumando maconha, tá bebendo demais, chega o cara e fala, pô, bicho, não sei o que, mas tá. Já tá boa, né? Exatamente. Não, é tudo parte sendo pra... Por exemplo, se a gente estivesse na Holanda, beleza, velho, vamos num coffee, né? Aqui no Brasil não, vamos marginalizar. Aqui já é errado. Exatamente. Vamos marginalizar, você vira um marginal. Você vai ser julgado, né? Você vai... Entendeu? Então é isso aí. Toma um vinhozinho, toma um drink, uma cervejinha e já dá uma relaxada. Coisa boa, verdade. Eu faz 3 anos não bebo, mas tudo bem. Mas tô também Tô bem, graças a Deus. Então. Não tô viciado, não tô limpo, tô de boa. Graças a Deus. Irmão, foi um prazer conversar contigo mais uma vez, cara. Massa, velho. Lucas. Cada vez uma evolução aqui, né, Bartol? Da Masel 360, obrigado pela entrevista hoje, bate-papo. Da hora, velho. Vamos que vamos. Depois... Nós. E como é que faz pra adquirir aí seu livro aí? www.fabianobartolomeu.com.br. Queridos, abraço. Tchau.